Quais investimentos a gente tem que emitir DARF? Vamos lá. Emissão de DARF é quando você vai fazer um pagamento de imposto de renda de alguns investimentos. Quais são esses investimentos? Você precisa emitir DARF sempre que você for fazer um pagamento de imposto de renda sobre o lucro com ações e imposto de renda sobre o lucro com fundos imobiliários, tá? São os dois casos dentro dos investimentos que fazem parte do método investidor sempre em alta, do método que faz qualquer pessoa lucrar nas altas casas da bolsa, que você vai precisar emitir DARF. Entretanto, contudo, porém, todavia, o que acontece? Você pode usar estratégias que fazem com que você nunca precise pagar imposto de renda ou que você consiga pagar a menor quantidade possível de imposto de renda e jogar isso para frente de forma 100% legal. Vou falar aqui sobre algumas estratégias tributárias. E, gente, o que eu estou falando aqui é estratégia 100% legal. Quando você olhar para mim, você já pode ver o quê? Que tudo que eu falo é legal, tá? Eu tenho pavor desses golpezinhos. Não é golpe, é tudo dentro da lei. Só que é autorizado e muitas pessoas não usam. Então, o que acontece? Eu vou te falar sobre algumas estratégias tributárias para você pagar menos imposto ou, quem sabe, nunca pagar nem sobre o lucro com ações, nem sobre o lucro, na venda de cotas de fundos imobiliários. O que acontece? Quando eu estou pensando em ações especificamente, que eu teria que fazer essa emissão da DARF para pagar o imposto, toda pessoa, quando investe por conta própria, ou seja, por meio do seu próprio CPF, não está investindo por meio de um fundo de investimento, não, está investindo por conta própria, o seu CPF, o que acontece? Todo mundo tem uma isenção de R$20 mil em vendas por mês. Repito, todo mundo que investe por conta própria, pelo seu CPF, tem uma isenção de R$20 mil em vendas por mês. Isso significa que você pode vender até R$20 mil por mês em ações e, se não extrapolar 20 mil, você pode vendeu R$19.999 e teve R$19 mil de lucro. Quanto você tem que pagar de imposto de renda? Zero. Nada. Porque você é isento de pagar imposto de renda caso você venda até R$20 mil por mês em ações. E fizer a compra e a venda de uma ação em dias diferentes. Se você fizer day trade, comprar e vender ação no mesmo dia, aí não tem essa regra de isenção, tá? Não é válida. Então, qual estratégia que você pode fazer? Gente, o que eu vou falar aqui vai fazer você economizar no mínimo, por baixo, uns R$10 mil nos próximos meses ou anos. Por baixo, eu poderia vender isso aqui, ó. Um treinamento sobre estratégia tributária. Valeria a pena. Cobraria R$1.000, seria barato. Então anota aí. O que você pode fazer? Veja, coloca no seu celular para despertar, coloca na sua agenda, não sei como é que você se controla, uma vez por mês para você fazer o seguinte, pegar todas aquelas suas ações que estão subindo, se valorizando, e você fazer o seguinte processo. Você vender R$19.999 em ações que estão dando lucro. Você pega, você vende essa ação em qualquer dia do mês e recompra essa ação no dia seguinte. Por que você vai fazer isso? Imagina o seguinte. Imagina você for lá e comprou uma ação por R$10 que o preço agora está 20. Simplesmente voou por conta de uma condição específica de mercado. No mês subiu 100%. E aí, o que você vai fazer? Você quer continuar investindo naquela ação porque você enxerga que tem mais potencial. Só que, se você vender, um volume muito alto, o que você vai fazer? Vai ter que pagar imposto de renda. Um volume muito alto, maior que 20 mil. Então, o que você pode fazer? Você pode vender R$19.999 ou o valor mais próximo disso, desde que não passe de 20 mil, em ações, para que você registre essa venda e tenha esse lucro isento de imposto. Como você quer continuar com a ação, no próximo dia você pode recomprar essa ação. O preço vai estar mais ou menos o mesmo. Dificilmente vai variar os 15% de imposto que você teria que pagar sobre o lucro. Então você vende num dia, no outro você já pode recomprar, só para registrar esse lucro. Você pode fazer isso mês a mês recorrentemente com ações com lucro, para você ir sempre colocando o seu lucro dentro da faixa de isenção. Tá bom? Primeira estratégia. Segunda estratégia que você pode utilizar. Existe algo chamado compensação de prejuízos quando a gente está falando em ações e fundos imobiliários, tá? Então, outra coisa que você pode fazer? Você pode pegar aquelas ações que você tem que estão se desvalorizando e mensalmente ou periodicamente, tá? Isso aqui não precisa ser dentro do mesmo mês, não é o limite de isenção.
Mas você periodicamente, todos aqueles ativos que você tem que estão se desvalorizando, você pode vender eles, saca só. Vender eles para você registrar esse prejuízo e depois, no outro dia, você pode recomprar eles. Por que você vai fazer isso? Quando você registra o prejuízo de algum investimento no ato da venda, você pode usar esse prejuízo acumulado no passado para abater de lucros futuros para o cálculo do imposto de renda. Então você pega um prejuízo passado e abaixa o lucro futuro. Vinícius, me dá um exemplo disso. Vamos lá. Vou pegar o mesmo exemplo que eu falei anteriormente. Você foi lá, comprou uma ação por R$10, essa ação duplicou, foi para R$20. E aí você vai lá e vende 50 mil reais que você tem nessa ação. E você teve um lucro, por exemplo, exemplo, tá? Você tinha 25 mil reais e subiu 100%, foi para 50 mil, você vendeu 50 mil. Então você teve um lucro de 25 mil reais aproximadamente. Poderia descontar a taxinha aqui lá, tá bom. Aproximadamente 25 mil. Só que você ficou 1 ano e meio inteiro fazendo vendas de investimentos bons que estavam passando apenas por uma desvalorização de curto prazo. Algumas ações que, poxa, não vingaram, mas são boas empresas, você acredita para o futuro. São empresas de um setor específico que andam muito com base no ciclo da economia, agora não está no momento, mas elas têm um grande potencial. Então você vai lá e vendeu, só que você registrou 30 mil reais em prejuízo no passado. Você vendeu a ação, recomprou por um preço mais barato. Então você registrou esse prejuízo e você pode compensar esses 25 mil, ficar isento do imposto da renda e ainda sobra 5 mil para você compensar de próximos investimentos futuramente. Então essas aqui são 2 estratégias tributárias, tem várias outras. E tudo isso tem aulas específicas dentro do meu programa de acompanhamento, 100% legais, que podem fazer com que você nunca ou quase nunca paga imposto de renda sobre o lucro com ações e com fundos imobiliários. Por quê? Você já é isenta de imposto de renda sobre dividendos, sobre recebimento de parte dos lucros das empresas, sobre recebimento dos rendimentos dos aluguéis dos fundos imobiliários. Você pode ficar isento também, usando essas estratégias e várias outras que estão dentro do meu programa de acompanhamento, o programa Investidor Sempre em Alta. Aqui detalhei 2, são as mais tranquilas de explicar. E você pode usar isso para você nunca pagar imposto de renda de forma legal, certo? Ou quase nunca. Ou quase nunca. Manda aqui nos comentários. O que você achou dessas estratégias? Você já faz isso? Você já sabia disso? Porque isso aqui pode fazer você economizar milhares e milhares de reais nos próximos anos. Tá bom? Então, tem que emitir DARF para ações e fundos imobiliários, mas você só paga imposto de renda caso você, ou com recorrência, caso você não use algumas dessas estratégias.